vlog de leitura. Sim, estou postando muito vlog de leitura, eu estou muito feliz. Acho que foram 3 vlogs de leitura, de Enrolada em Você, Ainda Não Morri e Balada Feliz para Nunca. Estou muito animada, vou voltar com o review. Sim, só que por enquanto eu estou nos vlogs de leitura. E hoje o vlog de leitura, como vocês já viram, Guardiã de Pedras. Vamos estar falando... Gente, eu acho que esse foi o maior livro que eu já quis ler em toda a minha vida. Vamos botar aqui Guardiã de Pedras, em primeiro lugar, junto com Asas Reluzentes. Em segundo lugar, Livros de Percy Jackson. Porque... Meu Deus do céu. Porque esse livro aqui é muito bom. Eu comecei a ler depois que eu terminei Deixa Nevar, que era um livro, como eu posso dizer, que é um... Sabe aquele meme? Tipo, sabor alguma coisa? Então, Deixa Nevar é um sabor ficção cristã. Porque de ficção cristã não tem nada. Então, eu recomendaria? Não recomendo Deixa Nevar pra ninguém mesmo. A não ser que você... gosta de plot de gravidez de uma protagonista que parece uma criança e não que tem 30 anos. Mas é isso. Mas então, isso aqui, eu peguei isso aqui, eu já tava com essa expectativa nas alturas. E isso aqui entregou tudo. Gente, pra me mostrar, eu vou pegar uma página aqui. O tanto que eu tô marcando esse livro. Eu quero uma página aleatória. Cadê? Vou tentar achar uma página aqui que eu marquei aqui. Que é a página 16. Tá vendo, gente? Eu marquei muito. Esse livro aqui, eu comecei a marcar do começo ao fim. Então a gente pode falar que é muito bom. Mas primeiro, vamos estar falando os avisos e também as sinopses pra vocês entenderem. Lembrando que esse vídeo tem spoiler, como vocês sabem. Todos os meus vlogs de leitura eu gosto de falar um pouquinho demais. Mas é isso. Então lembre-se, esse vídeo contém muitos spoilers. Vou falar a sinopse, vou ler a sinopse que tá aqui. A chama escolhe, a verdade queima. No princípio, a chama eterna acendeu dos céus e deixou sem tela nascer os novos dragões originais. Desses seres primordiais surgiram 9 clãs, cada com qual seu povo, dons e cultura. Em Acateia, eu não sei falar o nome certo, eu acho, mas eu chamo de Aracateia, tá? Aqui, ó, gente, Aracateia. Vou colocar aqui certinho pra vocês verem. O clã do domínio próprio está Mayla, filha de uma longa linhagem de guardiães do tempo, e ela é destinada a proteger o livro da eternidade. Contudo, o que deveria ser uma honra torna-se um verdadeiro fardo. Mayla precisa ser impecável como filha, como guardiã, como futura esposa. E ela tenta todos os dias, até que todo mundo, quanto Ardo, seu amigo de infância, e agora o rebelde renegado, invade o templo e rouba fragmentos do livro. Para recuperar os Mayla se lança uma jornada pelos 9 clãs, onde segredo adormecido ameaça a ruim a ordem do sistema que ela jurou proteger. Bom, a gente já tá percebendo que ficou muito bom. Vou falar que um pouquinho do livro e aonde eu estou. Eu já estou um pouquinho na metade. Eu acho que eu estou na metade porque eu estou no capítulo 20 já. O livro já tá tipo assim na metade, tá vendo? Ele já tá desse jeito. Estou no capítulo 20. São 46 capítulos. Ai, juro, porque demorou tanto, porque eu sou lenta, gente. Eu esqueci. Eu tava terminando de ver e editar algumas coisas do vlog de Balada Feliz para Nunca, que eu enrolei bastante por conta do Ainda Não Morri, mas por enquanto também. Aqui a gente vai mostrar todos os nossos dragões, 9 dragões. Não, aqui não é o Aracateias, que é o dragão do domínio. Na minha opinião, eu acho que é o dragão da Mayla, que é Limpix. Não sei. Mas aqui a gente tem os 9 dragõezinhos. Temos o Ramari, Agasus, Massal, Aracateia, Charion, Erial, Piston, Misericórdia. Voltando, Xeretons, Macatu. Gente, eu não sei falar o nome de cada um. Mas tá tudo bem. Aqui também temos várias referências. E a dedicatória é desse aqui. Eu desejo de todo o coração voar para longe, para a terra dos dragões. Gente, vamos começar. Primeiro a gente começa, tipo assim, vamos com a Mayla e o Ardo. A Mayla... Gente, o sol tá agradável, né? Graças a Deus. Peraí. Então decidiu parecer aqui arruinar o vídeo. Então, a gente começa com a Mayla e o Ardo pequenos, que eles estão indo pra meio com... É meio que um ritual de tradição que eles pegam o seu Driton. Os Dritons são meio que os poderes que vêm junto com seus dragões.
Então aqui a gente vê a Mayla indo, ela como ela é uma guardiã de uma linhagem de guardiões, automaticamente todo mundo pensa, ela vai ser uma guardiã. O Arda é mais um filho de uma soldado, então ele não se importa muito com o que ele vai ganhar, ele só quer seguir o exemplo da mãe. E aí a gente põe e recebe a Mayla, que ela vira uma forjadora de armas, que é uma que esse dom demora muito, muito tempo para ser adquirido. Então, tipo assim, é meio que uma raridade você ver uma forjadora de armas. Então, todo mundo fica muito feliz. Já o Arda, ele não tem muita sorte, não. Ele não recebe nenhum dragão. Na verdade, ele recebe 7 poderes muito, muito fortes. Ou seja, porque ele é um filho mestiço. Ele não era pra estar existindo, porque ele é filho do clã Hamari e do clã da Arcateia. Então, meio que os clãs não podem ficar juntos, é uma coisa, só que pode acontecer. Tipo assim, se você é do clã do Hamari, você só pode ficar com a pessoa do Hamari. Você não pode ficar, tipo assim, com alguém do Pistão, entendeu? Deu pra entender? Então, meio que acontece isso. Mas a gente vem e o nosso querido, eu quero ler, contando a história da vida, que aqui eles falam sobre cada dragão e eu queria falar dos dragões. Aqui a gente começa, tipo assim, no 16 antes deles pegarem todo esse bololô acontecer, a gente fala sobre a história da Chama Eterna, de como que tudo aconteceu, como os dragões foram divididos e o porquê. Aqui a gente... Cadê? A história da formação do nosso mundo, que eles já conheciam, mas todo ano eles repetiam. Que eles vão contar mais uma vez, que é o nosso querido profeta. E aqui a gente começa. No princípio criou a chama eterna, os céus e os dragões. Os 9 dragões, porém, eram vazios e sem poderes definitivos. Uma escuridão infinitiva se apoderará de suas almas. Então, no primeiro dia, 2 dragões foram ao encontro da chama eterna, implorando por luz e calor. A chama ficou sensibilizada e, portanto, lhe deu o fogo, que os guiaria nas noites escuras e os aqueceria nos dias congelantes. Ele chamou o primeiro dragão de Aracateia, que eu chamo de Aracateia, que era o dragão do domínio próprio, e o segundo dragão, que é o Ramário, o dragão do amor. Eu já comecei a gostar do Ramário, que eu adoro coisas assim, de amorzinho. Aí a gente vem, é meio que são 7 dias, se eu não me engano, são 7 dias. 7 dias, se não me engano, é uma meio que referência. Cada dia uma coisa, referência a Gênesis, quando Deus criou tudo, os céus e a terra. É uma referência bem dada a isso. São 7 dias, se eu não me engano, né? São 7 dias. São 7 dias, igual 7 dias na Bíblia que Deus criou. No primeiro dia Deus criou uma coisa, no segundo, no terceiro, exatamente. Mas em vez de criar alguma coisa, são os nossos queridos dragões. No segundo dia, a gente veio mais 2 dragões quando a chama eterna, e eles pediram o controle sobre o ar. E assim foi feito. A chama os nomeou de Massal, o dragão da mansidão, e Erial, o dragão da paz. De todos os 9, esses dragões foram os mais velozes e ágeis. E até porque eles são ficados no céu aqui, ó. Os 2 são... Os clãs deles ficam no céu, não ficam na terra igual os outros. No terceiro dia... Um único dragão, humilde de coração, não solicitou poderes magníficos, nem domínio sobre os elementos naturais. Esse curioso dragão pediu apenas uma rosa, que na verdade é uma dragão, que é uma mulher. Sim, a nossa querida aqui no terceiro dia é uma mulher. Diferente dos outros que eu percebi que são homens. Esse daqui eu descobri que ele é uma mulher, o que eu não sabia, eu pensei que eram todos homens. Aí ele pediu uma chama, e a chama encantada com o pedido, sim, ele deu-lhe a floresta e toda a vegetação presente. Ela o chamou de Agasus, o dragão da bondade. E no quarto dia, mais 2 dragões foram fazer pedido da chama eterna. Eles eram mais raciais, apresentaram argumentos plausíveis para o seu desejo. A chama ficou admirada com a habilidade de comunicação dos dragões, portanto deu a eles o poder do conhecimento. Eles o chamam de Xeretos, o dragão da benignidade, e o Makotu, o dragão da longanimidade. No quinto dia, um dragão um tanto eufórico, ao perceber o ciclo estava chegando ao fim, pediu para a chama eterna um lugar onde pudesse se expressar livremente. O dragão então lhe deu as águas agitadas do mar, onde aquele dragão maré viveria e teria o controle sobre todas as criaturas que habitavam nela. Ele o chamou de Charião, o dragão da alegria, que realmente é da alegria, muito bonitinho. E no sexto dia,
O último dragão apareceu. A chama estava ansiosa para saber o que ele solicitava. O dragão pediu uma promessa. A chama ficou surpresa, mas ficou bastante atenta ao que viria a seguir. Ele queria que a chama prometesse que os dragões jamais ficariam sozinhos e também que nunca seriam extintos. Ele a fez prometer sempre que teria companhia e alguém com quem dividir suas dores. E assim a chama criou a nós, uma família representante para cada clã. Juntou os novos pares de ovos de dragão, 2 de cada espécie. Essa família guiaria o seu dragão e teria poder sobre eles. A chama fez a família do último dragão, exatamente fértil, dando a garantia que ninguém ficaria sozinho. Então, a chama o nomeou de Pistão, o dragão da fertilidade. Que realmente todo mundo daquela família, como a Mayla própria diz, não são assim igual aos outros cães que tem uma família pequena. Não, lá todo mundo é uma família gigantesca que no máximo, pelo menos, cada família tem 5 filhos. Ou mais. Eles deram... é muito grande o clã do Pistão, porque são muita gente, entenderam? No 7º dia, todos os dragões estavam com seus respectivos presentes. Então a chama decidiu dar um presente que coubesse a todos, inclusive a nós humanos. A chama nos deu o livro da eternidade e o confiou ao dragão do fogo por terem sido os primeiros corajosos a ir ao encontro dele, que são a Aracateia e o Hamari. E assim passaram aquele dia em descanso e apreensão, unidos como um só dragão. A chama nomeou aquele dia sagrado de Unamés. E é por isso que nos 7 dias nos reunimos no tempo para nunca nos esquecer da origem do mundo. É muito parecido com Gênesis. Eu achei muito legal, porque é muito fofinho, parecido com Gênesis. Mas temos uma continuação. Se você acha que você percebeu tudo bem que no mapa não aparece o Hamari, então o que aconteceu com o Hamari para ele não estar aparecendo no mapa? Eu acho que o livro ainda vai explicar, ainda não sabemos. Mas aqui dá um pedacinho da história do porquê que o Hamari desapareceu. Continuando. Mais um dia, o dragão Hamari começou a ter inveja de Aracateia e queria ter o livro da eternidade somente para si. Influenciou sua família a roubar o livro e a chama eterna parou de habitar nele. Sem a magia da chama, o dragão enlouqueceu. Achou que estava sozinho, mas a outra chama surgiu. A chama do mal, tá? A interpretação correta... Não. A chama Scarlet, inimiga da chama eterna, lhe prometeu todos os poderes e interpretação correta do livro eterno, achando que agradaria a chama eterna. Ele aceitou ser dominado pela Scarlet. E quando viu o tamanho e o poder, o dragão foi até Aracateia para convencê-lo a ser dominado também. Porém, logo as feridas começaram a aparecer nas escamas de Hamari e ele percebeu o erro que havia cometido. O dragão da alegria, Shario, o encontrou ferido e levou até a presença da chama, clamando que ele fosse perdoado. Mas já era tarde. A chama então dividiu os dragões e estabeleceu em sua casa em Aracateia, o único dragão que não rogou pelo perdão de Hamari e dominou seus sentimentos. Nosso dragão original sabia que seu irmão precisava ser bonito com justiça. O que eu acho? Aracateia, ele é muito, como ele é do domínio próprio, ele é muito, muito nele. Ou seja, ele não é nem um pouquinho tão gentil. Já os outros clãs não. Os outros clãs se preocuparam com seus irmãos e queriam que o irmão dele fosse perdoado. E faz uma referência também dada da gente. O profeta continua. Nosso mundo hoje está dividido. A chama eterna nos confiou a missão de guiar aqueles que se perderam na história muito tempo atrás. E por isso, todos os anos abençoamos qualquer pessoa de qualquer clã que venha fazer oferenda em nosso tempo, fortalecendo assim nossa autoridade como guardião da pedra, palavra da chama eterna. O dia da bênção do templo é o evento mais importante entre todos os outros clãs. É a nossa ação de apresentar as escrituras de forma verdadeira para tantas pessoas de culturas diferentes. Assim, espalhando a sua palavra. Por isso, somente nós, os profetas, temos acesso a esse livro, para que nenhuma família seja enganada ou sentida tentada a roubá-lo novamente e ser dominada pela magia proibida da Scarlet. Hoje ganharemos novos líderes da Aracateia, sempre que eles continuem o legado guião que o nosso primeiro dragão começou. Aí foram cada um recebendo seu dragão. A gente percebe que o nosso querido Arlon, no prólogo, ele é um mestiço. E olha que o Arlon, ele recebeu vários Tritons. Eu tô tentando achar aqui qual foram que ele recebeu. E ainda dele recebeu o Triton, ele recebeu um olho de Hamari, porque a mãe dele meio que decidiu se juntar ao Hamari, né? Eu tô tentando achar aqui quais são os 7 dragões que ele recebeu. Eu tô tentando achar. Porque eu não tô vendo. Cadê, gente?
Título de Scarlet, não deu tempo de pensar. Aqui, achei. Que foi quando tentaram tirar o Ardrak, todo mundo já sabia que o menino tinha mais motivo pra manter no ciclo de guardiões, que era o dragão do Ramari, né? O grito do Rabarizinho. Aí todo mundo pensou assim, pronto, vamos tirar lá. Só que quantos guardas seguraram o braço contra o... Mais uma surpresa, vai ser outro rato se acendeu. Exorcismo de Scarlet. Não deu tempo de pensar. De repente, mais outro apareceu, que é o conhecimento. Mais um, a força. O profeta levou um pra perceber o que estava acontecendo. Porque além dele ter conseguido o do sistema de Scarlet, da força e conhecimento, ele também conseguiu o mesmo que é da Myla, forçadores de armas. Que é muito raro. Aí vamos continuar. Ele tinha recebido 7 Drittles. Muitos Drittles, ou seja, foi muito atrás de outro. Mas mesmo assim, ele recebendo Zeret, ele não recebeu, tipo assim, um Drittle, um dragão. Ele não recebeu, diferente de todo mundo, ele não recebeu um dragão. Aí se passa alguns anos, se passa 13 anos, e literalmente a Myla fica fazendo as coisas, ela vira guardiã, ela arruma um marido, que é o cara que eu mais detesto na face da terra, que é o Dreykov. Eu não me importo falar o nome dele errado, eu não me importo. Literalmente, o Dreykov é a pior pessoa que você pode conversar, e o ar da visão dele, ele não é legal, mas a Myla, ela é burrinha. Não que ela é burra, eu entendo o motivo da Myla. Quanto o Arda foi expulso por... Tipo assim, ele não era mais do clã por causa dele ser mestiço. Ele, literalmente, todo mundo achou que ele ia morrer. E todo mundo culpou a Myla, porque ela era próxima do Arda. Eles eram melhores amigos. Só que o Dreykov foi o único que foi perto. Porque a família do Dreykov e da Myla eram os mais fortes. Então a Myla meio que ficou sozinha. E por isso que ela aceitou o Dreykov. E quando ela tá em uma conversa lá no capítulo 1 com o Aracateia, porque ela vai ser guardiã, ela conversou com o Aracateia, o Aracateia pergunta bem assim: se você é uma mulher muito bonita, minha querida, o elogio do dragão fez a Myla voltar à realidade de seus pensamentos. Ela se virou para ele. Se entendeu onde o dragão da Aracateia queria chegar. Com certeza, uma pedra tão preciosa quanto ela já tem um pretendente. O comentário foi direcionado a Mikael, que é o profeta desde o início, que logo explicou: sim, meu senhor, ela já está comprometida no casamento. Celebração deverá acontecer logo após a iniciação como guardião. Perfeito. Qual o nome do rapaz? Essa fez uma imagem que respondeu, como um olhar faleceu e o coração apaixonado. É Drake, meu Dreykov, meu senhor. Enquanto ali eu fico assim, não, você só pode estar zoando comigo. Eu não tô acreditando que vai ser tipo o Evangeline Jax, que tipo assim, o Arda vai ter todo apaixonado por uma mulher casada, igual o Jack, que é apaixonado pela Evangeline, que é casada. Ai, que amor. Aí a gente vê aqui, eu odeio, porque a Myla, ela tem aquelas coisas, né? Eu não sei se não são manchas, eu acho. Que é a pessoa, tipo assim, a pessoa de uma cor tem manchinhas, sabe? Eu não sei o nome dessa condição. Eu não acho que é uma doença. Ainda bem que eu acho muito lindo. Nossa, como muita pessoa tem isso, eu acho assim, nossa, que chique. E o Dreykov e a família da Myla não querem. Eles tentam esconder, mas o dragão fica assim, não, por que vocês estão tentando esconder? Aí o Dreykov fala assim pra Myla na parte do capítulo 2. Espero que você se arrume como eu gosto também. Isso seu sorriso provocante. Quando estiver comigo, cubra suas manchas. Se você ama tanto sua mulher, você vai pedir que ela fique assim. E mostre sua verdadeira cor. Pelo amor de Deus. E, tipo assim. Tem uma coisa. O Dreykov, ele é tão homem podre, homem bosta, que literalmente ele fez uma coisa tão ruim com a Myla. E a Myla, por isso que ela não pode ficar com outra pessoa. Ela não pode... Ela tem que se casar com o Dreykov, porque ela é obrigada por causa que o Dreykov fez com ela. E eu fico tão triste pela Myla, velho. Eu acho muito triste. Mas o dragão original, ele não sabia o que o Dreykov fez com a Myla. Mas quando ele viu a Myla com aquele feitiço de cobrado, mas ele falou assim: pois bem, espere que não se repita. Verdadeiros amores são verdadeiros quando acompanhada da verdadeira aceitação. A Aracateia humilhou. E tipo assim, o livro é muito bom. Mas aí o que acontece? Quando a Myla, ela vai ser a guardiã, ela meio que percebe que o Arda vai lá roubar o livro, ele rouba, eles brigam, mas quando é a Myla e ele vê que são um ou outro, eles se abraçam, ficam felizes. Só que não dá muito certo e o Arda tem que sair, ele não quer machucar a Arda, mas
Fica assim. Aí o que acontece? Quando tu descobre que o livro da eternidade foram roubados nas páginas, o tempo começa a desmoronar. E todo mundo começa a culpar a Mayla. Só que a Mayla fala, não foi minha culpa, é o Arda. Ele tem 7 vidas, então não tinha como eu lutar com um cara assim, meu Deus do céu. Ele não tinha como, ele é mofadão, então tipo assim, não tem como, não tem como. E todo mundo ficou brigando com ela, culpando a Mayla. E a Mayla assim, gente, como que eu vou lutar com um cara que tem milhares de... Cadê quando ela fala? Milhares, né? Não tinha como ela... Cara, Ardon, o que eu vou fazer com isso aqui? Ela, era o Ardon, isso fiquei com tanta raiva quando ela falou assim. Aí ela tentou conversar, sabe que ele ganhou 7 7, ele é forjador de armas, assim como eu. Além disso, tem a força, tem o escudo, tem o conhecimento e mais outro que não sabemos qual. Eu nunca fui treinada para lutar contra o receptor de 7 duvido muito que qualquer um outro guardião teria como combater alguém assim. Então ela fica se explicando e falando que não tem como ela ter lutado com Ardon, então assim... Então tá bom. E literalmente se passa. Aí a Mayla fica tão irritada depois de uma briga com a família, que ela é temporariamente fora pela família Dekov. Eles tiram ela do cargo e o profeta tem que aceitar, porque foi numa discussão do conselho e ela fala que o Dekov desonrou ela, se isso que vocês estão entendendo, e ela vai embora atrás do Ardon. Velho, eu achei tanto quando ela encontrou o Ardon, que literalmente ela falou assim, Ardon, o Ardon tava assim, o que tá acontecendo, minha gente? O que tá acontecendo? A menina chega e começa a bater no Ardon. Eu quero achar aqui a cena que a Mayla encontra o Ardon. É muito engraçado, eu acho demais, velho. Ela literalmente grita assim, Ardon, seu feioso, não acredito que você me deixou aqui. Cadê quando a Mayla chega, tá? Cadê como a Mayla chega? E tipo assim, o Elliot sabia que é o melhor amigo do Ardon. E ele sabia que a Mayla era, tipo assim, alguém interessante pro Ardon e tererê, e ele teria. O que tá acontecendo? E o rapaz, nosso querido casal principal, sim, vai ser do Elliot e da Osara, que são perfeitos. Literalmente, o Elliot, ele é surdo, ou seja, não escuta. E a Osara, ela é cega. Como que puderam me fazer um casal com tanta química? Igual a Mayla e o Ardon. Cadê? Eu quero ver quando a Mayla chega. Aqui quando a Mayla chega. Eu acho muito legal, sabe? Ardon, a mãe reclama pelo salão. Ardon não gostava de quem se atreveu a interrompê-lo. Qualquer um dos rebeldes sabia que isso era tememente proibido. Não era difícil irritar Ardon, mas ele sabia que se controlar diante dos líderes do outros cães. Porém, dessa vez tinha sido diferente. Ele era interrompido por uma voz que causou arrepio de medo. Uma voz escuja a vontade antes dele conhecer muito bem. Como você pode ser um miserável? Mayla gritou da entrada principal. Aí permaneceu para usar. Todos os outros ficaram confusos com a ação, menos ela, que já sabia quem era ela. A Mayla caminhou até com os pés pesados e os sapatos cheios de água, mas ainda com pressa. Chegou tão rápido da frente do rapaz que nem lhe deu tempo de reagir contra o enorme tapa que recebeu no rosto. Sua bochecha ficou tão vermelha que o olho esquerdo, quanto o olho esquerdo, em tanto de tensão, silêncio e alegria. Isso foi um tapa? O Sarah perguntou assustada. Foi, Oscar respondeu, aterrorizado, porque, tipo assim, ninguém, todo mundo tinha medo do Ardon. E literalmente ver a mini querida da Mayla chegar e dar assim um tapa na cara do Ardon. Todo mundo ficou assim, como assim tem alguém batendo no nosso... Gente, por que essa luz tá assim? Não tô gostando. Ah, tá, obrigada. E tipo assim, todo mundo ficou assim, o quê? E ela, ainda mais, ela piora a situação. Quando a Mayla literalmente pula em cima do pescoço de Ardon, furiosa. Isso mexia não poderia enganar, tentava tirar de cima, mas em vão. Ardon sequer poderia usar seu drible da força, pois havia acabado de confirmar que era um intérprete. Ou seja, ele estava lá na Shire pegando um intérprete novo para traduzir a língua da eternidade. Porque o Ardon, ele sabia todas as línguas se alguém falasse com ele. Aí ele ia saber interpretar muito bem e falar. Sabe como ele não sabia a língua dos originais, só os originais, sabe? Ele tava meio que assim, preciso de um intérprete. Aí, os dois
eles ficaram se debatendo com duas crianças para conseguir manter os presentes no salão, saíram de trânsito e perceberam que precisavam intervir. Edson e Oscar correram para conter Miley, enquanto Oscar e Aba seguraram. Peço desculpa, Miley gritou com a cartão impulsada. Eu não me arrependo de nada. Arda enfureceu com um olhar feroz. Seu cretino. Os dois brigando todos. Os dois eram muito engraçados. E eles são melhores amigos, só pra você ver como que tá bem legal. E a Miley tentando falar pro original que o Arda é do mal, e eles não aceitando. Então, tipo assim, muito legal os dois. A Miley, os dois fazem um acordo de dragãozinho. Que é tipo assim, a Miley tem que esperar o Arda ler as páginas do livro pra ver se não tem nada aí certo, porque ele, pelo que parece, ele só pegou a página do livro da formação do mundo. A Miley sabe que só a formação do mundo e não duvida do seu original. Mas o Arda acha que tem alguma coisa de errado, então tenta pesquisar. Então a Miley tem que ficar rebelde até acharem isso. E, gente, esse livro tá muito legal. A gente chegou numa parte que ele, que meio que o Arda, ele criou o clã rebelde por uma coisa. Ele estava muito sozinho. O Arda, ele sofreu bastante no clã Hamari, porque não tem o seu original. E ninguém sabe o que aconteceu com o Hamari. Se ele morreu, se ele foi sequestrado, se ele tá sendo bonito, ninguém sabe o que aconteceu. Aí o Arda, ele meio que vai sozinho lá no Hamari, tem uma coisa do deserto. E ele tava quase morrendo, então ele foi até um lago. E a Chama Eterna falou com ele, falou pra ele virar meio que assim, criar um clã para as pessoas sem clãs que são expulsas injustamente. Causa, você é cego, você é expulso. Se você quebrou uma coisa, expulso. Se você é aquilo, expulso. Então meio que o Arda aceitou e começou a fazer isso, pegando tudo. O Oscar foi junto com ele, que foi seu primeiro integrante, e assim eles estão pegando cada um mais das pessoas que foram expulsas para votar no clã. E o Arda é muito fofo. Ele é muito bom, ele pode ser, tipo assim, muito temido, mas ele cuida muito bem dos seus, como que fala? Dos seus integrantes. Ele é muito gente boa. A Mayla tá percebendo cada vez mais que a Arakateia mente sobre várias coisas. Tipo assim, que o clã H-Suez, ele é muito fofo, cheio de bondade, mas na verdade não. As pessoas lá não têm vontade por causa do quê? Do Arakateia. O Arakateia pegou a única rosa que curava várias pessoas, que foi recebida pela Chama Eterna. E por isso, a Chama Eterna baniu a H-Suez. Então, tipo assim, a gente percebe várias coisas que a Arakateia mente. E a Mayla tá percebendo isso junto com a gente. Que a gente pensa que a Arakateia é do bem, mas você tá vendo que não é. Então, tipo assim, eu tô gostando muito do livro. Porque é uma coisa muito legal. Agora a Chama Eterna pediu pro Arda e até a Hamari. Então, tipo assim, a gente já tô ficando feliz. E realmente é um livro muito bom. Eu estou gostando bastante. E é muito bom. E eu quero Arda e Mayla juntos o mais rápido possível. Por favor. E é isso por enquanto. É só isso, eu quero tentar. Tô lendo 5 capítulos por dia, ou seja, eu vou ir até o capítulo. Cadê? 25. Eu acho que eu vou até o 203, que a gente para no capítulo 26. Ou até o capítulo 25. Eu só quero. Muito animado por terminar esse livro. Eu quero terminar, mas eu também não quero terminar. E é uma duologia, pelo que a autora falou, vai ser uma duologia. Eu estou muito animada. Ou seja, a gente já passa, por enquanto, a gente já passou por H-Suez, Sharon e acho que Arakateia. Eu acho que eles iam para Pistão. Mas agora eles estão indo para Hamari. E eu estou muito ansiosa para saber o que aconteceu com o nosso querido dragão Hamari. Que estou curiosa. E aí, no TikTok, que esse daqui era o melhor livro de todos, de ficção estranha. Tipo assim, o melhor livro lançado. Eu realmente acreditei no TikTok, porque, gente, que livro extraordinário. A gente pode estar falando nisso, tá? Eu amei, eu achei. Eu tô louca pela continuação. Eles acabou de um jeito tão. Tipo assim, como assim? Eu quero a continuação o mais rápido possível. Pelo que parece, vai lançar esse ano, então vai ser a primeira coisa que eu vou comprar. Eu tô em choque. É só isso que eu posso falar. Eu estou em absurdo choque. Então, a gente tá indo o quê? A gente vai pra Hamari, não é? Eu não parei pra gente aí que a gente ia pra Hamari, não é só eles não, a gente vai junto, tá? E eles vão pra Hamari, né? Cadê a parte que eu tava aqui que eles falaram que ia pra Hamari? Cadê? Gente, pelo amor de Deus, eu tava bem aqui agorinha, pelo amor. Gente, eles literalmente vão pra Hamari. Muito bom, a gente conhece a nossa queridinha Rania, né? A Raninha, gente, pensa uma garotinha bonitinha que a Mayla pensa que é a namorada do Arda, sendo que o Oscar meio que brinca, mas na verdade é a irmã caçula do
Arda, eu quero saber cadê onde parece aqui que falam que é. Aqui. Que ele fala bem assim, o Oscar. Que eles estavam meio com um trem de biscoito. Aí o Scott, a mãe do Arda, que é meio que madrasta dele, mas eles consideram como mãe, fala que ela tinha feito a mais só pra Hannah. Aí eles começam a falar, aí a Mayla observa, tenta conversa e fala assim: quem é Hannah? Tomou coragem pra perguntar ao Oscar. Aí o Oscar, o rapaz abriu um sorriso travesso. É a grande paixão do Arda, a guardiã decidiu o peito apertar ele porque estava incomodada com uma informação. Ela, sério? Aí o Oscar, a Zara continua. O Arda é apaixonado por ela. O Zara prossegue no lugar de Oscar. Ele sempre que vem pra cá, os dois não se desgrudam. Na verdade, ela quem fica mais no pé dele, mas ele gosta. A mãe começou a estalar os dedos e sentiu a respiração mais acelerada. Ela é bonita, indignou mesmo sem saber o porquê. Ela é linda, Oscar respondeu, e muito fofa também, mas é meio sincera demais, tem que tomar cuidado com ela. Pode deixar, Mala disse com um sorriso desconcertado. Aí aparece a menina gritando, Arda! Aí a mini e criancinha Hannah aparece. Aí o Oscar falou assim, essa é a Hannah, irmã do Arda. Gente, eu quase tive um treco, eu pensei que era uma menina, mulher, calma, que foi tudo bem. Gente, eu tô indignada. Tipo assim, maravilhoso. Aqui não é que eu falei, eu acho que eu falei da Lena, que é a menina que que o Scott gostava. E a gente vai aqui, já que eles estão em Ramar, eles iam visitar a Lena. O que acontece? Meio que a Lena, ela... como eu posso dizer? Ela vai de arrasta. Eu não sei se eu falei isso, mas já vou repetindo. A Lena foi de arrasta, tá? A gente vai ficando quieto. Aí, tipo assim, os dois, eles ficam bem assim, quando o Oscar descobre, ele fica bem bravo. E ele quer sujar a reputação dele como o melhor que junta todo mundo. Tipo assim, o Oscar, pra todo mundo e pra mim também, ele é a coisa mais próxima que nós temos de Ramari. Vou voltar no Ramari, calma que a gente vai explicar o que aconteceu com o Ramari. E ele fica bem bravo ter matado a mulher dele, aí o Arya, ele fala bem assim, pra ele mesmo. O Oscar não podia ter a boa fama dele e ele não ia arruinar a boa fama do Oscar. Mas o Arya, ele tava nem pra reputação dele e foi lá e fez justiça por todos nós e bateu no cara que matou a Lena. A gente pode peraí, a gente pode estar batendo palmas? Sim, por favor. Aí o que acontece? Eu vou prosseguir um pouquinho mais pra trás porque eu estou muito ansiosa pra falar o que aconteceu. A gente vai um pouco mais pra frente, a gente vai cada vez descobrindo mais coisas. E meio que a Hannah. Gente, esqueci o nome da menina aqui, calma. A irmã do Arda, ela é a nossa querida profeta. Não é que tinha aquela profecia da queda de Aracateia? Gente, eu vou chamar de Aracateia. Eu achei muito mais legal. Aí o que? Ela é a profeta que vai trazer essa informação. E aí ela acaba tendo uma conclusão, eu não sei qual que é o nome desse negócio, que ela tá fazendo a profecia. Ela é a profeta da palavra, dizendo a própria Mayla, porque ela conhece todos, por causa do boss, do noivo dela. Aí o que acontece? O guarda, ele ouve a interpretação, né, que a irmã dele estava falando, e ele interpreta e fala sobre o que ia acontecer com o povo, sabe? Que eu vou pegar bem a cena aqui que ele pega. Deixa eu ver. Tava bem lá na frente. Que vai. Aqui, que ele fala que a Shari vai. Parece que todo mundo tava achando que Shari ia atrair a Aracateia, sabe? Porque foi o que a própria Hannah falou. Eu acho que é o nome dela, gente, eu esqueci completamente o nome da irmã do Arya. Meu Deus do céu. Mas é isso, que Shari ia atrair a Aracateia. Então, a Mayla vai imediatamente para Aracateia para perder, não fazer isso. E ela fugiu porque ela prometeu pro guarda que ela ia ficar até a gente saber que a profecia ia ser real. Mas ela preferiu vazar e salvar Aracateia. Uma péssima decisão, né? Eu preferi que aquele cara morresse. Aí ela fugiu, o Arden percebeu muito depois. E quando ela foge, ela volta pra casa dela, ela meio que vai pegar as coisas para o exorcismo de Scarlet. Que todo mundo tá pensando que o Shari tava com o exorcismo de Scarlet. Ela encontra as cartas que os pais dela escondeu dela, que o Arden escreveu. Quando ele foi embora, ele mandou a carta, só que os pais dela não deixou ela ver. E a gente, é uma carta tão bonitinha, são 3 que ela pegou.
E eu amei todas. Ai, não tem. Eu comecei a chorar. A gente pode não tá falando sobre isso. E aí, o Arda, ele meio que tem uma visão quando ele tava traduzindo as falas, porque como a Hannah tinha falado, ele sabia agora interpretar a língua e ler as coisas da língua dos originais. E aí ele acaba dormindo e ele vai pra meio que uma visão dele como Hamari, falando com Shari e Arakateia. Então ele meio que vai pro passado. E é uma coisa muito legal. Como é que a gente vai voltar nisso depois, tá? E aí, eu gostei muito do capítulo 34, que foi Onde está Abel? Calma aí. Onde está Abel, teu irmão? Alguém pegou a referência? Pegou a referência? Que, tipo assim, na Bíblia tem Caim e Abel, certo? Caim matou Abel. Aí Deus pergunta pra Caim assim: Caim, cadê o seu irmão? Acho que é bem assim que ele fala, eu não lembro muito bem como é que ele fala. E aí Caim me responde, tipo assim: o que eu penso babado, meu irmão, agora? Isso é uma referência muito legal, que é Onde está o seu irmão? Abel, teu irmão. Alguém já tá pegando a referência do que aconteceu com a Mari? Estão pegando a referência? Ah, que bom que estão pegando a referência. E aí a Mayla vai até o Arakateia e eles começam a conversar. E meio que a Mayla descobre uma coisa muito legal, gente. É sério, agora tem muito spoiler. Se você não quiser saber, eu espero. Pula um pouco pra frente. Eu paro aqui, depois que você lê o livro, você sabe. Mas é sério, falei no começo que tinha spoiler, e aqui vai estar um spoiler muito grande do que aconteceu com a Mari. Tem spoiler, muito spoiler. Tipo assim, é o plot twist do livro. Tô contando aqui porque vocês sabem. Aí a Mayla, ela percebe que o Arakateia tá muito estranho, que ele tá com os trem de Scarlet. E ela pergunta uma coisa bem com o anel dela que ela recebeu em Agasus. Arakateia, ela pergunta bem assim pra ele: onde está Hamari, o seu irmão? Gritou. Não sei, Arakateia gritou de volta com os olhos completamente vermelhos. Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Pegaram a referência, né? Pegaram a referência. Vou colocar aqui o que falou na Bíblia meio que tá. Então, tipo assim, pegaram as referências? Pegou a referência? Aí a Mayla falou: você matou seu irmão, confirmou com lágrimas nos olhos. E Arakateia não lutou contra o anel. Eu o matei. Literalmente, ele confessa que matou. Fora principado, mas agora sabia. Arakateia tinha matado Hamari. Provavelmente tinha matado o Sharian também, porque o Sharian tinha desaparecido. Aí a Mayla foi literalmente jogada em um porão. Meio que antes dela ir pra lá, o Dekov apareceu, falou com ela, falou que eles tinham que conversar pra resolver o trem do casamento, que ninguém queria ficar com ele depois que a Mayla foi embora. Sabe, né? Aí ele precisava de uma mulher, né? Que ele ia pegar a minha Mayla, né? Não mexe com a minha Mayla, não, licença. E onde falamos, não sei se falou, mas em Hamari, antes de tudo isso aconteceu, a Mayla e o Arda têm um beijo. Só que ela meio que acabou rejeitando o Arda. A gente pode não estar falando sobre isso. Gente, é sério, ela, tipo assim, ela gosta do Arda, só que ela tá meio confusa. Eu vou falar isso aqui um pouquinho no final. Calma. Aí a Mayla e o Dekov fala que a Mayla ia ser jogada em porão, tarará. Aí a Mayla não se joga em porão, literalmente se joga em porão. E onde tá a Sharian, que ele tá quase em de arrasta, tá? De arrasta. Aí a gente não lembra que a gente apareceu com o Kalim, o Pegão falando com o Sharian, e todo mundo pensou que o Kalim ia roubar as páginas? Sim, ele ia roubar, mas não era pra ele traduzir, esconder alguma coisa. Na verdade, o Sharian, ele é do bem, ele tá do nosso lado. E ele realmente fala que pediu pro Karim roubar as páginas pra a Mayla não pegar de volta e dar pra Arakateia, entendeu? Então meio que ele tava fazendo uma boa ação, mas ninguém sabia. Aí o Dekov chega e começa a falar assim: você tem que ir comigo, junto com a mãe da Mayla e o pai da Mayla. Aí todo mundo fica pensando os pais da Mayla e o Dekov fica falando que o Sharian do mal, que ele traiu o Arakateia. Aí a Mayla falou assim: já parou pra pensar que talvez a Arakateia seja o vilão da história? A mãe dela falou assim: jamais diga algo assim de novo. Olha pra você e não encontra seu próprio original. Nem te reconhece mais. Suas mães parecem maiores, você parece mais magra. E agora você tá respondendo, viu como consegue manter seu domínio próprio sem nós? Aí o pai da Mayla se aproxima tentando acalmar a esposa, né? Aí o Dekov falou assim: Mayla, nosso clã não é perfeito, mas podemos mudá-lo juntos. Ele disse pegando sua mãe ensanguentada, porque o Sharian tava sangrando. Calma.
não devemos nos meter nos assuntos originais, somos apenas humanos. Aí a Mayla responde, Dekov, não podemos fingir que não estão vendo. O que tá acontecendo? Se a Arakaté continuar assim, Dekov fala, ainda sim, ficaremos juntos. Ele a interrompeu. Aí a Mayla falou que não ia deixar o Sharian, porque o pai da Mayla, a mãe da Mayla, e o Dekov queriam tirar a Mayla de lá pra ela ficar viva, mas ela falou que não ia abandonar o Sharian. Se ele fosse morrer, ela morreria com ele. Aí o Dekov volta e fala assim, muito bem, Mayla, se você não vier comigo, eu acabará arruinando minha vida. Aí ela apertou o quê? Os boatos sobre nós se espalharam. E uma outra família quis entregar a filha em casamento pra mim. Se você não quisesse casar comigo, estaria arruinado. Ou seja, o Dekov tava tentando se casar com outras pessoas, enquanto a Mayla tava só querendo ficar com ele. Engraçado, né? Esse bosta desse homem. Ai, que credo. Aí a Mayla ficou super soberba. Falou assim, vou tentar se casar enquanto eu estivesse fora. Aí ele, ai, Mayla, isso não é um ponto. Que moleque, não é um homem, não, é um moleque. Aí ela fala, ai, Mayla, isso não é o ponto. Pare de tentar fazer tudo ser sobre você. Se não se casar, poderemos recuperar nossa boa fama na vizinhança. Nos tornamos vão casar no Ministério do Tempo. Consegui até fazer com que a Arakaté te perdoe pela sua traição. Mas se você continuar assim, minha fama só vai piorar. Quer me prejudicar? Achei que me amasse. Aí a Mayla fala, você quer ficar comigo só? A única opção que lhe resta, tipo assim, é só isso que você quer. Eu te amei, te amo e você só quer ficar comigo por causa de que eu sou a única opção. Se fosse o Arda, não tá falando? Se fosse o Arda nunca faria isso com a Mala. Ah, tá. Porque o Arda, ele ama a Mayla de verdade, diferente desse boss, desse Convey, esse boss, desse homem. Nem é homem de verdade, pelo amor de Deus. Aí o Dekov fala, Mayla, eu vou salvar você. Mesmo que só vai conseguir se casar com alguém, você está tão na merda quanto eu, só temos um ou outro. Aí a Sharian entendeu, mas segurou demais, falou assim, não, amiga, você tem o Arda. Aí a Mayla recebeu uma coisa muito linda. Ela falou assim, não, disse com frieza, não quero que me salve, nunca mais. Aí o Dekov fala, só posso fazer isso por você, disse ele tridente. Ela, não, Dekov, ele vai me salvar. Ai, gente, eu surtei muito agora, eu surtei bastante. Aí o Dekov fala, ele? A Mayla, o mexiço de Hamari. Ai, cara. Aí, continuando. Antes que Dekov pudesse perguntar qualquer coisa, o Stone tomou o tempo. O tremor foi tão grande que todos estavam em pé, caindo no chão. Mas levantou o olho e sorriu. Ele chegou. Ai, meu marido chegou, né? Tá falando, meu marido chegou. Aí, nossa. Aí já começo falando que o capítulo 35, né? 36 é o mexido de Hamari. Gente, o Arda chegou pulando, já começou a falar assim, Arakaté, onde tá a Mayla? Tipo assim, já bravão, porque ele assim, quero minha mulher aqui, cadê ela? Aí ele falou assim, pra entregar a Mayla que eles iam embora. Aí o Arakaté falou assim, a profecia não vai se cumprir, mestiço? Aí ele, vai sim, meu amor. Aí, peculiar essa equipe deficiente, sérios e filhos do pecado, acho mesmo que tem alguma moral contra mim, tipo assim, eu sou um original, você é um bostinha. Mana, aí começou uma batalha das grandes, Arakaté junto com os dragões, enquanto o guarda tentava lutar, os meninos do clã de Rebelde estavam lutando com o Arakaté, os dragões com medo, porque tipo assim, ninguém conseguia lutar com o Arakaté ou com outro original se não fosse. Ai, eu esqueci como fala, só tinha como derrotar Arakaté por causa da profecia lá, como falou, que era o profeta legítimo, eu acho que era profeta, eu não lembro o nome agora, que ele sim ia conseguir derrotar o Arakaté. Aí o que acontece? No meio desse caldo, tava muita gente perdendo e o Arakaté tava matando geral, não do clã rebelde, mas não só do clã rebelde, mas também de outras pessoas da própria clã Arakaté. Aí o Arda vai correndo atrás do dragão da Mayla e fala assim, por favor, ele é muito fofo. Cadê a Aí o Arda falou assim, Lipt, eu não sei se é o nome dela desse jeito, mas vai estar aí. Ele gritou com a voz trêmula. Os dragões arredaram rosnar e se prepararam para a cara. Arda fechou os olhos, pronto pra morte, quando o rugido pediu seu trágico fim. Lipt rosnou para os dragões da sua festa, todos se afastaram do mexiço. Ficaram apenas ele e o dragão de Mayla. Ficaram uma outra. Arda sentiu que seu coração poderia sair pela boca, mas ainda agora, porque agora fazer o pedido inusitado. Lipt, Mayla está em perigo, ele falou pausadamente. Dragões, porém, você entendeu o nome dessa Demet. Gente, eu não sei falar nome desse jeito, me perdoa. Mas não conseguiu compreender a gravidade da situação. Eu preciso da sua ajuda para encontrá-la, continuou. Lipt o encarava com um olhar vazio, não compreendia. Mayla, ele repetiu, perigo. O dragão parecia lhe comandar com as palavras. Entendi de certa forma que havia algo de errado com a sua mestra, né? Vou falar assim. Mesmo instante, ela rosnou para o homem à sua frente, como se fosse culpar.
Arda, com completo desespero, postou o dragão e enfiou a cabeça no rolo. Por favor, implorou ele quando deixava a Malak fugir. Por favor, repetiu, só dessa vez, me permita, te suplico. Me permita, tipo assim, ele tava explicando, implorando pra ela e para a dragão da Mayla deixar ele subir nela pra ajudar a Mayla e os outros. Aí as mãos do mexo tremiam em cima da terra úmida do dragão bufou e virou chicote. Aí levantou devagar, sujo de barro. Ela fez sua determinar e sinalizou suas costas com olhar. Em repleto alívio, a ela obedeceu. Ou seja, era muito difícil. Tipo assim, uma outra pessoa, o dragão, tipo assim, o dragão do Oscar não deixava ninguém subir nele se não fosse o Oscar, entendeu? Isso acontece com todos os dragões. Então, tipo assim, um dragão deixar outra pessoa subir em cima de você, tipo assim, deixar por espontânea vontade, agradece. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei tão feliz, tava tudo dando certo. Ai, eu gostei muito. Aí começar lutando com o Arakater, enquanto o Oscar e a Usara foram atrás da Mayla. Eles encontraram a Mayla e tudo assim. Aí apareceu o foi tentar curar a Alexandre. Se ele tentasse curar o Lishan, ele ia morrer. Então tinha que somente alguém que podia curar ele, que era o irmão dele, que era o Pistão. Aí eles iam até Pistão. Aí apareceu o Decol gritando: ninguém vai a lugar nenhum. O Oscar se virou para um homem que ia sair da sombra. Ele viu outras duas sombras do caramba. Pela frente dos dois, que provavelmente eram os pais de Miley. Estavam irritados, assim como uma que gritava. Se Miley falou que quer ir em algum lugar, então ela vai. Vai Oscar protegendo a amiga. Aí o Decol falou: não mesmo. Aí o Oscar: quem é você, cara? O Oscar perguntou, já querendo socar o rosto do homem. Ele: eu sou um noivo dela. O Oscar se virou pra Miley, que ofereceu um sorriso torto, então se voltou pra ele: não vejo aliança. Oscar agarrou pela blusa da intimidade. Oscar não riu da audácia. Você não vai querer medir força comigo, acredite. Aí o Oscar: quero sim, tipo assim. Aí porque, tipo assim, o Oscar tinha o Driton da força, ou seja, ele era mais fodão que o Decol. Aí a Usara, ele meio que apontou uma arma e meio que ia atirar no Decol, só que ela errou. Aí ele falou assim: você errou. Aí ela: não, acertei. Mas se encostar em Oscar novamente, garanto que na próxima eu vou errar. Ou seja, que fingiu meio que ela não tinha errado. Ela tinha acertado e ela ia errar pra acertar ele, tipo... Então, tipo assim, foi muito legal. A Miley descobrindo que a dragão dela deixou o Arya subir. Foi muito bom. E é muito legal. E, tipo assim, tava tudo pegando fogo. Aí todo mundo ficou desesperado. Falou assim: Miley, não vai até o Arya. Aí ela meteram uma frase desse pra mim. Na descrição: se Arya estava no fogo, ela queimaria com ele. Ai, gente, me pergunta, qual é o casal fizeram tanta química? Tá? Miley e Arya. Aí foram todo mundo lá, o Arya tava, tipo assim, morrendo, ele assim: socorro, vou morrer. Porque a Mayla ali tinha feito ele cair dela. Não porque ela queria, mas é porque a Arakaté controlou ela. Então ela meio que fez sem querer o Arya cair. Aí o Arya caiu igual uma batata assada. Literalmente ele tava assim, morrendo. E aí a Mayla chega e ela fica assim: meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí o Ward falou assim: então é isso, espera que existe paraíso para mundos como ele, que ele jurando que ia morrer. Aí a Mayla aparece e o Ward fala bem assim: cheguei no paraíso, Muras. Ele murmurou assim, com um sorriso assim, ele tava olhando pra Mayla assim: gente, tô no paraíso, que mulher linda é essa, meu Deus. Aí a mãe falou assim: pelas brasas da eternidade, já está delirando. Aí ele: ai, gente, que amor. Ai, que linda. E a Mayla começou a carregar o ar, porque ele tava quase indo de arrasta. E, literalmente, ela conseguiu fazer um escudo nele. Um escudo com o grito de forjadora muito rápido. E eu fiquei muito feliz. Ai, my God. E ela tinha que fazer um curativo no ar, já que o Arakaté estava consumido pela Scarlet. Ou seja, ela tinha que fazer um curativo no ar. Então, ela tinha que exorcizar ele primeiro, sabe? Tirar a Scarlet pra poder curar ele primeiro. E ela podia fazer isso. E a Mayla falou pros pais dela: exorcizem ele. Aí os pais dela: nunca não. Aí a Mayla falou assim: eu sei que não quero, mas vocês vão. Aí a mãe da Mayla falou assim: pode ser considerado traição. Aí a Mayla viu o conto do Nemek, chegou ao templo com o Bertsi, tossindo muito. Aí ele falou: Mayla, faz aqui. Aí ela: vim salvar até, tarará. E tarará. Arakaté, ela falou assim: Arakaté provocou isso. Aí diga da foi esse, tarará.
Aí ela viu que o Nemak, ele tava também consumido pela Scarlet, então ela já sabia. E ela pediu pra baixar a cola e ele realmente estava. O Ardo falou, seu filho de... A Myla, não foi necessário. Matou minha mãe porque ela usava magia Scarlet. Ardo continuou, seu hipocresista, seu hipócrita. Eu não vou falar outra coisa que a gente deixa quieto. Aí a mãe foi morta porque agiu com uma... Não volto a falar. E dormiu com alguém de outro clã. Eu mexi e falei assim, eu vou te matar, mano. Aí a Mayla falou assim, tudo que era editor, produções, tudo. Foi com... Serviu apenas pra um tapete que eu pegar, que ia ser meio que na casa da Chama Eterna. Aí ela viu que ela tava sendo traída, e a Otara falou assim, a gente precisa que exercitar o Arda e levar o Asheram, porque senão ele vai morrer. Aí ela viu, perguntou pra todo mundo se todo mundo sabia, e ela perguntou uma última vez, podem ao menos exorcizar o Arda? Aí ninguém respondeu, ela falou assim, também era só um teste mesmo, e ela foi lá exorcizar o Arda, e falou assim, sim, na caixa com as cartas. E aí ela exorcizou o Arda, e ela curou ele. E a Mayra falou assim, agora vamos para o pistão. Aí ela fala que não precisa cumprir o acordo para ficar com a sua família. O Arden falou. Aí ela falou assim, minha família? Aí o pai de Mayra falou assim, vamos, Mayra. E ela pensou que ela ia deixar todo mundo, que a clã rebelde, que era a família dela, e falou assim, não, relaxa, não quero. E ela falou assim, vocês são minha família. A mãe de Mayra gritou, Mayra! Não, baguejei aqui. Aí, vocês são minha família, Mayra disse. Aí a mãe dela gritou, Mayra! Tipo assim, amiga. Aí a guardiã falou, estão desertando de Aracateia. Aí o Sharian gritou, não! Tipo assim, o que tava acontecendo? Porque o Neikov pegou uma adaga e ia, tipo assim, matar. Todo mundo pensou que ia matar a Mayra. Aí os amigos da Mayra se posicionaram pra defender ela. Aí ela falou assim, não, tá tudo bem. Isso aqui que é o, tipo assim, é a lei, tipo assim, como você falava assim, desde de Aracateia, a pessoa, o profeta ia lá e pegava uma adaga e cortava sua mão pra ficar com uma marca de rejeição. Guardem essa informação, vocês estão lembrando? Vocês estão lembrando da profecia? Então guardem a informação. Aí o Nego falou que hoje se torna uma mulher que ele sempre quis que fosse livre. Ou seja, o tutor dela podia estar sendo consumido pela Scarlet, mas ele ainda gostava muito da Myra e isso eu achei muito fofo. E eu fico muito feliz, então eu não sinto raiva do Nemark. Aí ele corta a mão e a Myra grita de dor e o profeta fala, Mayra desertora, o profeta anunciou assim como na lei, levantando a mão dela com escorrer sangue pelo braço. Sua casa não está mais Aracateia, você não será mais protegida por seu original, viverá agora como uma andarilha renegada pelo seu povo. Já que o renegou primeiro, rejeitou os ensinos primeiro, portanto domina a rejeitará também. Dessa forma, para todos, saiba, veja sua desgraça. Sempre você carregará na sua mão a marca da rejeição. Aí o Xariano regalou os olhos e falou assim, é ela, minha gente! Aí todo mundo ficou assim, o que tá acontecendo? A Marilou ficou assim, o que tá acontecendo? Como assim? O que tá acontecendo? Aí todo mundo começou a ir. E o Oscar falou bem assim, quem diria? Era mesmo a vaquinha malhada. Quem lembra da profecia, hein? Que literalmente iam ter... Vamos voltar na profecia pra lembrar? Vamos voltar. Ih, gente, misericórdia, isso aí do... Cadê, gente? Meu Deus do céu. Que eu vou falar aqui no capítulo 19 pra mim voltar lá na profecia e lembrar que da profecia, que eu também tive que lembrar, por causa que a gente esquece, né, minha gente? Acontece. Acontece da gente esquecer, porque a profecia eu realmente tinha esquecido em algum momento, tá? Calma. Nossa, cadê, gente? Meu Deus. Aqui, voltei aqui no capítulo da 21, que é a profecia. Vamos tá relendo a profecia pra vocês verem como que isso tá legal e ver quem que é o próximo. Ó, é declarado o dia em que o clã caído voltará a ser abençoado pela profecia. Ou seja, quem que é a profecia? Quem que é a profecista? Vamos estar lembrando? Da irmã do Iron. Beleza. O profeta ele disse, erguerá, então será revelado para governar. Ainda não, vocês não sabem quem que é o profeta ele disse, mas vocês já estão sacando comigo? Então, aí, com sua força e seu poder dominará o primeiro dia. Ele se sentará no trono do templo e guiará aos outros clãs em justiça e verdade. Todos, enfim, se tornarão um só dragão, porque assim diz a voz que queima em meu coração. A profeta assim que nasceram do ventre da sua mãe, mas rejeitaram
minhas brasas ardentes, mas se desviar os seus puros propósitos. Porém, há de surgir no tempo que essa voz encontrar seu malhado guardião. Tá entendendo a voz do malhado? Vaquinha malhada, guardião que recarrega a marca da rejeição. Então, a mãe, tipo assim, a apelido Hannah tinha dado pra Mayla era vaquinha malhada. Malhado guardião. Ela chama referência. E também carregará a marca da rejeição. A Mayla acabou de rejeitar quem? Ah, tá bom. Vamos estar continuando aqui. O profeta legista, ao encontrar o dragão de 2 faces, resultará o trono em sacrifício de amor. E sob o meu domínio, ele governará o único dragão. O profeta e seu guardião se unirão para restaurar esse templo. Não ignore as palavras do ilegítimo. Aquele que o rejeitar estará rejeitando a mim. E essas foram as palavras com as quais a chama me incendiou e com elas falecem suas brasas. Gente, eu acho que todo mundo já entendeu quem é a segunda parte do enigma, né? Que é a Mayla. A Mayla é a nossa querida guardiã que carrega a marca da rejeição, né? E isso é muito legal. O Sharian ficou tudo bem, tá? O Sharian, ele tá bem tranquilinho, ele tá bem fofinho, ele volta só tá dormindo um pouquinho nesse capítulo. Aí o que eu quero tentar entender, aí no capítulo aqui, no 39, eles estão tentando descobrir quem que será que vai ser o... Primeiro eles vão tentar achar o dragão de 2 faces, pra depois ir atrás do profeta legítimo. E aí o Pistão fala que meio que eles estão indo lá pra Irial, pra que eles tinham que ver como que acontece com Arakaté, e se Arakaté não aparecesse, ele ia ser culpado pelo assassinato de Hamari e Sharian, tá? E, logicamente, a Arakaté não apareceu. Aí, os dois falam que eles têm um poder de Triton, que é o Forjadores, né? 2 forjadores, que raro, que treinou você. Eles não falam ninguém, já que não tinha muito forjadores. E o Pistão falou assim, gente, tem um forjador aqui. Aí o Ardo fica assim, por que você não falou antes? Ele falou assim, na última vez que você veio aqui, você falou que seu Drito era outro, como que eu ia saber, minha gente? Aí, eu achei bem legal. E é isso. Aí a gente vai lá, a Mayla e eles ficam falando do profeta dragão, que o profeta queria dizer na parte do guardião se unir ao profeta. E todo mundo pensou assim, na minha pensão, eu pensei que união, eles iam só lutar junto. Mas não, na união que eles querem dizer entre o profeta e o guardião, eles iriam se casar. Ou seja, a Mayla estava assim, nossa, acabei de sair de um casamento que eu não ia querer e agora eu vou ter que ir com outra pessoa que eu não conheço? Quem será que é essa pessoa que ela não conhece? Eu acho que ela conhece ele, só. Aí ela vai ter. Aí o Ardo tenta acalmar e falou assim que pode ser outra coisa, mas na verdade não era. E sim, eles iam. A Mayla ia ter que se casar com alguém. No 40, a gente vem aqui o velho que era tutor, que era o último forjador. Não lembro que era o último forjador, ele era um forjador, mas parou por um tempo, porque tava velho demais. Que é o nosso senhor Estevão. E aí ele teve tutores, que é o avô dele foi ensinado pelo pai, e por assim por diante. Era de família. Aí ele pergunta qual que é a especialista da Malha de forjar arma. Os dois tem a sua especiaria. Aí a Malha falou que é armas ponteadas, Buda como espada Dark Force. E o do Ardell são armas elásticas, chicote, arco flecha, cordas e pode fazer algumas armas pontiagudas às vezes também. Aí a Mayla pergunta qual que é do Estevão. E o Estevão fala que é armas esmagadoras, como martelos e bolas de aço. Gente, vai ficar assim, a bola de aço, meu Deus do céu. Aí o Ardo falou que é muito difícil fazer. Aí ele falou assim que certamente existe muita intenção. Aí você precisa ter muitas memórias boas e pensamento para fazer armas assim. Você tem que ter muito pensamento bom e muita coisa boa para você fazer. Aí o Ardan e o cara fala, a Mayla pergunta, tipo assim, que ela tem dificuldade de forjar arma, mas o Ardan tem muito rápido. E às vezes ela precisa de hora pra forjar, e como que isso acontece? Porque ela tem essa dificuldade. Aí o cara fala que explica bem assim, que ela deve ter 3 possibilidades de ela não conseguir forjar tão rápido, que é ou ela é uma incompetente mesmo, literalmente ele fala isso, ou não tem memórias boas bastante, ou está fugindo. Aí o Ardo defende. A primeira não é que ela não é incompetente. Aí o velho fala, forjar uma arma é como forjar si mesmo. E nossos espadas são refletidos de nós. Você faz arma pontiagudas, ele virou para Mayla.
Não duvido que tenha sido uma infância afiada, disciplinada e exigente, o que é exatamente o que a Mayla faz. A infância dela foi sempre muito, ela tinha muita pressão nela, então meio que ela faz armas montiagudas por causa disso, que ela teve uma infância afiada. Aí o Arda, ele se vira pro Arda e fala, você faz armas, você é elástico, se adapta e se molda, mas às vezes arrebenta, por isso que ele é mais facilidade de fazer coisas com armas elásticas. Aí ele continua, não podemos fugir de quem eu sou, você pode até mentir para sim, mas não para suas armas. Quanto antes tu entender isso, mais tarde será conveccionado. Se tentar relutar contra os seus irmãos, simplesmente a arma vai lutar contra você. E vai ser uma guerra. Isso demora, não foi arma sempre vence. Aí a Mayla pergunta se armas podem se recusar a ferir alguém. Porque lá no começo da história, quando o Ward e a Mayla se viram pela primeira vez, a irmã dela se recusa a machucar o Arda. E isso fica muito confuso. Aí o cara fala. A Mayla não fala que foi o Arda que ela tentou adivinhar, mas fala assim: uma vez eu tentei atacar alguém, mas minha arma se recusou a machucá-la. Aí o cara fala bem assim: o Stable, armas não ferem suas origens. Aí o Arda pergunta: o que isso significa? As armas nascem de memórias e pensamentos. Se eu tiver uma boa memória com o passarinho do meu vizinho e usar essa memória para criar uma arma, em seguida tentar matar o passarinho, não vai funcionar, porque a arma foi feita pela memória do passarinho. A Mayla completou. Então, tipo assim, não tem como ela machucar, tipo assim, como ela fez aquela arma pensando no Arda, ela não ia conseguir machucar o Arda porque era a memória que ela tinha feito. As armas não machucam as suas origens. Por isso que ela não conseguiu machucar ele. Aí a Mayla fala, uma pergunta simples fazer, em que você precisa para fazer as suas armas. Qual o Estevão fala? É uma pergunta simples de fazer, em que você precisa pensar para forjar sua arma. Qual memória precisa se desenterrar para criar sua arma? Achou? Aí está a resposta. Não pode ferir a origem da sua arma, ou seja, se ela forjar uma memória com, exemplo, Oscar, ela não podia machucar o Oscar. Deu pra entender? Eu sempre volto no Oscar porque eu gosto dele, ele é muito legal. E é isso, com mais tempo a Mayla fala indo embora e deixa o Ardo sozinho com o cara. Aí o Ardo pergunta, e você? Ele, como assim, meu amigo? Faz arma esmagadora porque foi pressionado na infância? Aí o Israel fala, foi esmagado e sufocado por quem deveria me amar. Então esmaguei e sufoquei quem amei. E foi isso. Aí o Arnon, a Mayla tá indo embora, o Arnon vai atrás dela e começa a conversar com tudo. O Arnon falando que ele ama ela. E a Mayla falando que ela tá muito confusa, porque literalmente eu entendo porque a Mayla tá confusa, tipo assim, ela pensou que amava o Dekov, mas não amava, e então, tipo assim, ela tá bem confusa, tudo que ela acreditou era, na verdade, mentira, então você vê que a Mayla tá confusa, eu não culpo a Mayla por estar existente, eu sempre detesto quando as protagonistas estão existentes no sentimento dela, mas realmente eu entendo mais a Mayla, eu acho que se eu tivesse em posição que a Mayla tava, eu ia estar assim também, então eu entendo. Aí ele começa a falar assim, o guarda aproxima dela e pergunta, me diga, Guardiã, em quem você pensa quando forja uma arma? Quais são as memórias em que você não pode pagar e mesmo relutante precisou usá-las para convencer a César forte? Aí a Mala fala, Arda, aí o Arda mete, uma das melhores, o Arda sempre mete uma declarações lindas, né? Ele me mete uma coisa bem assim. Eu direi então, ele falou em sussurro, eu penso em você, cada pedaço, cada engrenagem, cada estrutura que me forja vem de você. Você é a origem de tudo e belo que eu já criei ou almejei. O seu pensamento que me aflige e a memória que insiste em me atormentar em cada minuto da minha vida. Porque mesmo que eu já tenha tentado com todas as forças que segui você durante todos esses anos, foi impossível. Meu coração já estava ligado ao seu. De todas as coisas que eu fiz, a única que eu não consegui foi ligar ao seu coração ao meu também. Acho que eu risco que aceitei quando me apaixonei por minha melhor amiga. Aceitei que talvez nunca fosse correspondido, mas não poderia esconder meus sentimentos por medo de ser rejeitado, por medo de estragar o que tinha, porque assim que me vi apaixonando, já sabia que tinha estragado tudo. Então admito para mim que não é difícil forjar uma arma de alguma forma, que é mais fácil forjar ou um desprende quando dentro das minhas boas memórias eu vejo você. Gente, eu fiquei muito legal. Aí o Oscar atrapalhando novamente, tadinho, ele só atrapalha. Toda vez que ele atrapalha, ele fica muito irritado, ele sempre atrapalha o casal. Aí ele fala assim: não, o Xarian acorda, meus amigos. Aí eles vão lá com o Xarian, eles conversam com o Xarian e falam que eles têm que ver que todos os originais se detestam. O Xarian fala que eles detestam cada um, tudo coisa, e eles vão se explicando lá. O Xarian explica coisas que eu não acho tão legal, taranã, e eu acho que eu não quero muito isso, não. E ele fala que o dragão de 2 faces podia estar aqui, porque todos os dragões que ficam sem,
tipo assim, sem os seus mestres, eles vão pra missão pra ter uma vida melhor, mas eles acabam morrendo normalmente por conta da depressão que eles ficam, porque eles amam muito os seus guardiões, os seus mestres. Então eles ficam em missão e vão atrás dos dragões. Eles ficam procurando um dragão de 2 cabeças. Só que aí eles acabam encontrando um dragão muito legalzinho, chamado, tipo assim, um dragão muito legalzinho. Vamos estar aqui, cadê onde fala? Parece o Joey e fala que tem que alimentar o esquisito. Aí, porque todo mundo tava no funeral das pessoas que tinham morrido, sabe? Então não tinha como quem alimentar. Aí o guarda pergunta, por que ele é esquisito? Aí o cara fala, é muito desobediente e sensível, apareceu aqui há alguns anos, e do lado, sem demento, nem registro de onde via, completamente perdido. Então, fez ele manchar pela escada que era impossível até saber qual clã ele pertencia. Já matou algumas pessoas que tentaram alimentar. A gente precisa prender ele numa caverna, ele já deve estar melhor agora. Mas ninguém nunca teve coragem de ir lá para examinar, com cautela e conferir. Somente os homens muito bem treinados conseguem levar comida para lá com agilidade suficiente para fechar a caverna antes que sejam pegos. Nas últimas semanas tem mais agressivo, não sabiam o que fazer. Aí o Arya falou assim, dragão sem nada, que nem um mestre, talvez seja o dragão que eu necessito para cumprir mais uma parte da profecia, todo mundo fica assim, yeah! Aí o cara fala assim, um dragão sem mestre que viveu por tantos anos, porque era muito confuso um dragão ficar assim por tantos anos. Aí você, esquisito, né? Por isso chamando assim, acho que ele nunca aceitou a morte do seu Demétrio, por isso ele age dessa forma. Aí o Arya falou assim, talvez ele nunca tenha tido um. E ele se ofereceu pra cuidar. Aí o Arya falou assim, acho que encontrei um dragão. Aí eles foram, o dragão. Aí eles foram lá, tenta alimentar. O Arya quase foi de arrasta, né? Porque todo mundo pensou, nossa, se o Arya, se a Mayla ir na frente, tem muito mais confusão, porque eles precisavam do profeta, como eles não tinham profeta ainda, eles falaram assim, não, Mayla vai na frente, porque se você e o profeta vão ficar juntos, vai dar, o dragão vai te aceitar também, né? Aí, quando o Arya tenta matar o mini querido do dragão, matar não, segurar uma cabeça do dragão, não aparece a outra e todo mundo fala assim, aborta, foge. Não é o nosso dragão, porque eles pensavam que tinha que ter 2 cabeças. Aí o Arya, ele acaba tropeçando na corda dele e se vê diante do dragão. Aí o Arya fala assim, é um dragão de Aracateia. Ele, tô morto, vou morrer, gente. Eu vou morrer, gente, socorro. Aí, meio que o dragão, ele não mata o Arya. Aí a Mayla fala assim, Arya, fala com a voz brigada. Dragão de 2 asas não é dragão de 2 cabeças. É um dragão mexiço. Vocês estão entendendo? Tô surtando comigo. Ai, gente. Aí, com calma, o dragão, ele literalmente, ele era um mexiço, de um olho de rubi brilhante e de outras osas, e era uma da Aracateia do Havari, igual quem? O meu Arya! Então, tipo assim, meio que o dragão tira a escama da sua cauda e dá pra mãos do Arya. Tipo assim, ele tá pedindo, você, meu dragão, eu te escolhi. Então, meio que, tipo assim, o Arya fala assim, o que é ele, Arya Greyjoy? Eu tenho um dragão! Sim, o Arya tem um dragão. E a Mayla fala, Arya, mandou tocar no seu ovo, você é o profeta legítimo. Ai, meu Deus, aí o 44 é os noivos. Então, vocês já estão entendendo? Ai, e a Mayla vão se casar. Ai, graças a Arya, finalmente estão colaborando pro meu lado. Eu vou ter a mulher que eu sempre sonhei. Aí os dois estavam conversando. O Sharian e o Arya, e a Mayla bate, né? Perguntando se tem ele falou que não. E falou que o Sharian ia levar as armas e tudo mais. Aí a Mayla começa a conversar com eles, falando que o Pistão queria se reunir com ele, por coisa do profeta G, pelo visto, né? Aí ela pergunta se tá nervoso, os dois começam a conversar. E tudo mais. E ele fala que tá muito, muito nervoso, porque, tipo assim, ele cuidava dos rebeldes, mas não tinha tanta pressão neles, sabe? Eles que escolhiam seguir o Arya. Então agora ele tinha que fazer as pessoas querendo seguir ele. Aí o Arya fala que o Arya fala bem assim, sabe? Ele tenta conversar de acordo com a profecia. Sim, precisamos nos caçar, disse por cima dele. Tem certeza que atrás do tipo outra coisa, tipo um energia certo, algo do tipo. Aí o Arya ficou. A Mayla viu que o Arya ficou tipo assim, cara, é sério, você não confia em mim? Aí o Arya fala, não mentira pra você, já tinha te alertado sobre isso, não sabia que eu era profeta, não estou te enganando, ele você. Sinceramente, estou cansada de ser rejeitado por você, mas tem que estar no seu direito, é uma planificação minha, mas apesar de ter me sentido iludido por você em algum momento, aí a Mayla tem que falar assim,
ele para Celas. Aí ele prosseguiu. Eu tenho mania de teimosia. Aí ela, o que você quer dizer? O Arda, ai, que vergonha ele. Vamos nos casar. Ele falou, enfim, você é guardião, seu profeta, nosso casamento foi deixando ninguém que aquela profecia foi lá. Até que foi pra cá. Por isso não vou desistir de você. Aí a mãe falou assim, você quer se casar comigo só por causa da profecia? Aí ela pergunta porque você mandou a conversa no Dekov, que o Dekov só queria se casar com ela por causa que não tinha outra pessoa pra ele casar. E ele falou assim, o Ardo meteu, um Ardo maravilhoso, ele, eu quero me casar com você, Myla, porque eu amo você. Ele falou assim, vacilar, a profecia não veio apenas com uma grata vantagem pro meu lado. Aí ela falou assim, se não fosse a guardiã da profecia, você se casaria com outra? Aí o Ardo falou assim, se você não fosse a guardiã, eu não seria o profeta, porque não existe profecia nesse mundo que me faria pensar em me casar com qualquer outra pessoa que não fosse você. Sempre foi minha única escolha. Gente, eu surtei. Eu tô lendo aqui, eu tô surtando, gente, pelo amor de Deus. Aí a Myla fala que pode ser um... A Myla baixou a guarda, ela tinha sentimento por baixo a guarda, mas ele não sabia se era um amor romântico, porque ela não sabia que ela tinha... Como eu falei, entenda a Myla, olha tudo que ela passou. Tipo assim, é uma coisa bem complicada. E ela falou assim, pode ser um casamento fechado, é claro. Ela comentou, ele, o quê? Sim, nos calamos para seguir nosso papel como líder do tempo, não precisando, além disso, eu sei da sua proposta. Ela finalizou com o Fiat, a Wardo se recostou da mesa atrás de si, pensou um tempo e percebeu que precisava mudar a postura. Ele, não. Ele se recusou com firmeza. Ela, o que você quer dizer com isso? Perguntou assustado. Se eu ter você, será por completo. Não quero metade de uma parte, que o casamento oferece. Aí ela falou assim, você não pode me obrigar. Ele, não vou te obrigar você a nada. Ele a corrigiu. Você não acha tempo. E respeitarei seu limite. Afinal, você tem mais experiência que eu nessas coisas. Não vai falando, tá. Aí a Maia falando, não me orgulho disso. Ela falou abaixando a cabeça. Porque, quem não sabe, o Decor fez umas coisas bem ruins com a Mayla. Eu queria muito que o Hélio matasse o Decor por isso, porque eu acho que é uma menina demais. Por isso que eu entendo que a Mayla, ela tenha medo de se apaixonar pela outra pessoa, porque é a hora que o Decor fez com a cabeça dela. Então ela realmente estava muito, muito confusa. E por isso que eu não julgo a Mayla. Aí ele falou assim, eu não a julgo por isso, você não precisa envergonhar do que já fez, não quando estiver comigo, pode ter certeza, porque... Mas se formos nos casar, quero que seja minha esposa de verdade, nada de apenas formalidades, teremos intimidade também. Aí a Mara fala, se eu nunca amar você desse jeito? Ela perguntou, ainda estou aprendendo a lidar com esses novos sentimentos, o que significa vai se casar com alguém com o certo? Aí o Ward se aproximou dela. Escute com atenção, Mari de Aracatelia, ainda vou fazer você implorar com meu amor, e eu tô louca para ver isso. Aí ele fala assim, ela faz, tá bem. Ele, sério? Eu falei assim, posso nos dar nos noivado para todos? Ele, guarda sendo. Aí ele foi, abriu uma gazeta, pegou uma caixinha, se ajoelhou pra Myla e falou assim, ela ficou assim, que isso? E que ela não entendia o ato repetindo a ela e falou assim, uma noiva merece uma aliança, disse abrindo a caixinha e revelou o anel mais lindo que a Myla tinha visto na terra. Na vida, uma pedra azul brilhante, sem como um céu estrelado, se colocava em cima da aliança dourada, completamente ornamentada, pedras de diamante enfeitar o objeto e fazia brilhar mais. Quando você fez a pergunta sem acreditar, pedi pra sua mãe fazer essa joia pra mim. Tá me dizendo que essa aliança está pronta desde que quando estavam em Acasus? Aí, soltando aqui. Ai, gente, meu Deus do céu. Aí o Arda fala, quer casar com aquilo assim? A gente, eles vão casar. A gente já tá 45, é como agradar uma mulher. E eles falam que eles vão casar, tarará, tarará, não acontece. Espalhou pra todos os clãs e isso. E aí apareceu o Dekov. E ele foi lá conversar com o Ardan. Aí ele falou assim, parabéns, como vai? Ele disse. Aí o Dekov falou assim, o que você quer, meu filho? Vai embora. Aí ele falou assim, tudo bem participar, tem mais especial agora você me prepara para uma possível guerra, tarará, tarará. Aí o Dekov e o Arda começam a ter uma conversa que eu não vou estar falando o que é, porque é uma conversa que eu realmente, pela Myla, eu não sinto vontade de me dá um personagem que eu não sinto vontade de falar que o Arda, ele fica muito, muito bravo com o que o Dekov tava falando. Tipo, se tava falando com a Myla como se ela fosse um objeto. E aí, o Arda, ele fez um chicote e prendeu na garganta do Arda. Você me subestimou demais. Você achou que era um cara bonzinho. Falou enquanto abria um sorriso assustador para o
rosto vermelho e sem ar de Endekov. Eu não sou morto da sua história e não sinto remorso em algum em matar babacas. Perdi. Queria muito que o Ardo matasse o Endekov aqui. Aí o Ardo fala assim: se refira mais uma vez à minha mulher com um artefato usado e eu não garanto que você sairá daqui com todos os membros. Em especial. Ardo finalizou entre os dentes. Aí ele soltou o Dekov e falou assim: Dekov, chamou de Seitar. Você pode ter conquistado o coração dela primeiro, mas foi eu que conquistei sua mão. Tipo assim, o Dekov não tinha pegado a mão da madre e colocado uma aliança. E o Arya falou assim: fui lá e pedi ela em casamento, diferente de você. Então, gente, foi muito legal. Aí no 46, que é o último, ele se passou alguns meses, estavam todo mundo arrumando as coisas pro discurso do Arya. A Myla fala que quer se casar em Nassau, que é um lugar muito bonito, onde são os casamentos. E é tudo muito legal. E a mãe e o Arden depois se conversam durante um espaço em lugar de antes. Eles fazem um discurso e ela dá um beijinho nele, na bochecha. É uma coisa muito legal. Quando apareceu o dragão, o dragão dele apareceu e eu amei como acabou. Por conta que, indignado porque acabou, mas eu quero muito ver o segundo. E, literalmente, ele pergunta, você tem uma dúvida depois de ter feito o discurso. Aí, e ainda mais o Ardo, ele vai dar exemplares do livro da eternidade para todos os clãs, da língua dos clãs, entendeu? Não são os originais que vão fazer, vai ter um específico. Aí, o Ardo, ele aponta pra uma criança e a criança me pergunta, qual que é o nome do dragão? Aí ele falou assim, na verdade é uma dragão, né? Ela é uma fêmea. Aí, nossa, isso ficou confuso. É um dragão, só que fêmea. Isso, tá certo. Aí ele pergunta qual é o nome dela. E o guarda fala, Gênesis. O nome dela é Gênesis. E acabou. Gente, eu acho que esse é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Eu não consigo acreditar que ele acabou desse jeito. Eu acho que não tem condições de falar como que um livro desse. Que, tipo assim, eu já estava com expectativas lá em cima e venceu todas as minhas expectativas. Tanto o casal secundário quanto o casal principal, todos são muito bons. Então, realmente, assim, eu não esperava nada que ia acontecer aqui no livro. Então, realmente foi um livro maravilhoso e eu recomendo com todas as minhas forças você ler. E, gente, não tenho o que falar. Esse é um livro maravilhoso. E eu espero muito que tenham gostado desse vlog de leitura. Por favor, leiam. Se você não leu, Cordão de Pedras, leiam. Ou releiam, até eu tô pensando em reler. Então, realmente é um livro maravilhoso. E é isso. Tchau. Amo vocês.